Sejam bem-vindos! Você está no canal Curas e Magias. Eu sou a Rafa Mendes, oraculista. E hoje, consulente, vamos falar sobre a sagrada noite escura da alma. Vou trazer aqui um trecho de uma obra, o livro A Cabala e o Tarô, que vocês podem até mesmo baixar na internet, pelo Google. Coloca lá livro, tarô e cabala, baixar em PDF. Você consegue extrair essa obra de modo grátis e dar uma olhadinha nela. Mas eu vou falar um trecho da Noite Escura da Alma de São João da Cruz, para trabalharmos estas energias hoje. Você que é uma pessoa que busca o caminho espiritual, que busca meditação, oração, conhecer a magia, conhecer a alta magia, conhecer o tarô, conhecer as religiões, conhecer toda a espiritualidade como um todo, que busca até mesmo em trabalhos espirituais, através de oferendas, meditações, retiros, jejum, o que for, consulente. Aqui, a pessoa que de qualquer forma busca se religar com a sua divindade, ela um dia vai passar por esta situação. Então, se você se identificar, né, com esta passagem que vamos falar aqui, é porque também você está aqui, não é por acaso. Existe algo, né, que você precisa receber esta mensagem. Então, tudo sempre é preparado, sempre intuído para trazer com essa ligação, com essa conexão do que a espiritualidade quer passar para os nossos inscritos. Inclusive, sejam bem-vindos todos os inscritos, os novos inscritos e os que ainda vão chegar. Então vamos lá, vamos dar início, consulente, porque se você está aqui para receber esta mensagem, é porque você está no momento de recebê-la, é porque você está no momento da preparação para receber esta mensagem da sua espiritualidade. Então vamos lá. Então vamos para o trecho da Noite Escura da Alma de São João da Cruz, que é extraída do livro A Cabala e o Tarô. As almas começam a entrar nessa noite escura quando Deus as liberta pouco a pouco de um primeiro estado, aquele em que se medita na vida espiritual, e as introduz num estado mais avançado, que é o dos contemplativos. É necessário passar por este caminho para se tornarem perfeitas, ou seja, para alcançar a divina união da alma com Deus. Ora, para explicar e melhor dar a entender a natureza da noite que a alma deve atravessar e o motivo pelo qual Deus a introduz aí, é indispensável dizer uma palavra sobre os defeitos específicos dos iniciantes. Seremos breve, mas sem deixar de lhes ser útil. Eles assim se darão conta da fraqueza do estado da qual ainda se encontram. Com uma nova coragem, desejarão que Deus os introduza nesta noite em que a alma é confirmada em suas virtudes e na qual se encontram as inefáveis delícias do amor divino. Que nos seja, portanto, permitido de ter um momento para dizer simplesmente o necessário em vista da noite escura que trataremos a seguir. Sabemos que a alma, tão logo tenha se decidido a se colocar completamente a serviço de Deus, torna-se objeto especial da solicitude divina para favorecê-la e fazê-la crescer em espírito. Os cuidados com os quais Deus preenche sua vida espiritual lembram-os de uma mãe, cujos afetos se concentram sobre seu filho. Ela os aquece em seu seio, os alimenta com seu leite, dá os mais delicados alimentos, carrega-o em seus braços e o cobre de carícias. Mais tarde, quando a criança cresce, o carinho se torna menos expansivo, o amor se oculta, os seios esfregados com aloes enjoam a criança. E então a mãe termina por colocá-lo no chão, para que ele use os próprios pés, deixe de ser pequeno e se desenvolva com atos mais de acordo com as exigências da vida. Na noite escura, entendemos a contemplação
e ela produz nos espirituais 2 gêneros de trevas ou de purificação. Conforme afete um ou outro dos elementos do homem, a parte sensitiva ou a parte espiritual. Há, portanto, uma primeira noite, ou a purificação dos sentidos, que dá à alma sua pureza segundo sua parte sensitiva e acomodando o sentido ao espírito. A segunda noite, ou purificação espiritual, é aquela que a alma se purifica e se despoja segundo o espírito a fim de se acomodar e se tornar apta à união do amor com Deus. A noite dos sentidos é comum. Ela se produz num grande número de iniciantes e dela nos ocuparemos em primeiro lugar. A noite do espírito é excepcional. Ela é privilégio daqueles que já se exercitaram e avançaram, e a explicaremos em segundo lugar. A primeira noite é amarga e temível para os sentidos, tal como veremos. A segunda não tem comparação, é só horror e espanto para o espírito. E como a noite dos sentidos é pela ordem a primeira que a alma deve atravessar, direi uma palavra sem me estender, visto ser bem conhecida e ter sido descrita com frequência. Nos deteremos, sobretudo, na noite do espírito, porque os ensinamentos orais e os livros geralmente as negligenciam, e principalmente porque a experiência é rara. Como o modo pelo qual os iniciantes principiam o caminho divino é vulgar, e como ela está muito sujeita aos seus próprios desejos e elãs, Deus se interpõe para fazê-lo progredir, libertando-os de sua baixa concepção de amor. Ele quer elevá-los até ele, fazê-los abandonar o exercício inferior dos sentidos, a imaginação, e do raciocínio através do qual se busca a Deus de modo mesquinho, no meio de obstáculos que já assinalamos. E os introduz no exercício mais fecundo do espírito, aquele que permite comunicar menor imperfeitamente com Deus. Ele se ocupa deles, porque já desde algum tempo os iniciantes mostraram sua perseverança nos caminhos da virtude pela meditação e pela oração, encontrando aí um sabor, satisfazendo seu gosto. Eles são pelo menos desligados das coisas do mundo. Suas forças espirituais em Deus são aumentadas e, por isso, eles aprenderam a refrear o apetite que leva para as criaturas. Eis que se tornam capazes de suportar por Deus uma contrariedade, uma aridez sem ter imediatamente a ideia de recuar para encontrar as antigas satisfações. Ora, no momento em que estão bem à vontade em seus exercícios espirituais, em que imaginam caminhar plenamente com os favores divinos, bruscamente Deus os mergulha na obscuridade. A porta da felicidade se fecha. A fonte tão agradável da bebida espiritual em que saboreavam Deus tão frequentemente e tão longamente quando desejassem encontra-se esgotada, e ele os deixa numa obscuridade tal que eles chamam em vão o socorro do sentido, da imaginação e do raciocínio para se dirigir. Para onde vão? Eles o ignoram, impossível avançar como antes pela meditação discursiva. O sentido interior, já paralisado nessa noite, encontra-se tão árido que, longe de reencontrar a antiga satisfação e o encanto das coisas espirituais e de seus exercícios, ele só se choca com desgostos e contrariedades. Deus notou que esses iniciantes tinham crescido um pouco. O progresso deve retirá-los dos coeiros, afastá-los do seio alimentar, colocá-los na terra para que aprendam a usar os próprios pés. Se tudo isso parece estranho, é porque tudo se passa no sentido contrário ao dos seus hábitos. Então esta é a passagem, o trecho de São João da Cruz sobre a noite escura da alma.
e que trago hoje aqui para introduzir a nossa leitura oracular, para trabalharmos estes aspectos, porque se você realmente busca a espiritualidade, provavelmente já deve ter ouvido falar daquele ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então, quanto mais rezamos, às vezes as adversidades elas parecem vir, né, de todos os lados. E daí passamos assim muitas vezes a nos questionar, né, que estamos fazendo as coisas certas, buscando Deus, cultuando nossas virtudes, cultuando as forças das nossas egrégoras espirituais. E daí às vezes vem um baque, né? Vem uma queda, vem algo, né, que surpreende a gente, ou através de uma pessoa, ou através de uma situação, através da própria família, né, consulente, e muitas vezes através de relacionamentos que temos e que daí despertamos para uma realidade, saindo dessa questão imaginativa da gente sempre projetar o que a gente quer que os outros sejam, o que a gente quer que o mundo seja. E daí a gente começa a ver uma realidade. É como se quando a gente entrasse, né, no trabalho espiritual, aquelas escamas dos nossos olhos são retiradas por Deus e a gente passa a ver uma nova verdade, né? Que ali diz, né, que é só horror, que é uma questão assim que a gente começa a ver, né, o lado sombra. Por quê? Porque a luz está tocando, né, algo que era só escuridão e que a gente não via. Então a gente vivia num mundo normal antes da espiritualidade, de entrar para uma questão, um estudo espiritual. E daqui a pouco você vai como entrasse num quarto escuro e acendesse a luz. E daí você começa a olhar ali o que tem naquele quarto, né? Digamos, uma analogia. E daí muitas vezes se assusta, pode ter um monstrinho, outro monstrinho e várias situações ali, né? Uma sujeira, algo, e daí, enquanto estava escuro, tudo escuro você não enxergava. E daí, conforme você vai alcançando ali a proximidade com Deus, você vai conseguindo iluminar esses cantos mais escuros, né, da alma e vendo ali, né, o que tá sujo, onde tem bicho, monstro, coisas assim, né, que são dentro de nós mesmos, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, às vezes os nossos comportamentos, né, que a gente vai ganhando mais consciência sobre eles. Então, é sobre tudo isso que a gente fala, porque às vezes quando fala em espiritualidade, todo mundo tem na cabeça, assim, não todo mundo, mas a maioria das pessoas, né, que não tem um contato maior com a espiritualidade, acha que é um mar de rosas sem espinhos, que é tudo lindo, que é maravilhoso, mas na verdade não, né, consulente? Quando você começa a ganhar uma expansão de consciência, a ter a divindade, né, o espírito tocando a matéria, vai ter um choque, vai ter esta iluminação e que vai iluminar uma sombra que tem ali. E isso pode muitas vezes assustar, né? Pode fazer até a gente ter vontade de desistir. Mas é o momento da fé, é o momento de trabalhar esta fé. E é por isso que caímos nestas provações. Tanto para provar que temos merecimento das bênçãos, de ter Deus ao nosso lado, a divindade, né? E também as purificações que precisamos passar para limpar esses recantos mais, assim, mais obscuros, clarear eles e também limpar eles, né? É como os cômodos de uma casa. Enquanto você está ali sem a luz, você não vai enxergar, né, a sujeirinha, a teinha de aranha que está por trás. Mas depois que você acende a luz, você consegue enxergar todas as coisas. Então é isso a espiritualidade faz com todos nós. E daí as experiências elas são raras da noite escura da alma, porque quando estamos chegando nas adversidades, muitas vezes as pessoas desistem, né? É difícil, porque daí a pessoa começa a achar até que está no caminho errado e acaba realmente, né, desistindo. Mas quem está no caminho espiritual, quem tem contrato de alma para trabalhar a espiritualidade, não adianta, uma hora vai ter que se deparar com isso, seja nessa vida ou em outras. E até mesmo trazemos trabalhos já de outras vidas que precisamos continuar. Então, é isso, consulente. Partindo, tá, desta leitura, vamos entrar então na leitura oracular propriamente dita do sagrado, para trabalharmos hoje e verificar através do oráculo o que vai trazer para nós,
os consulentes que eu estou me conectando aqui hoje, se realmente estão passando por esse lado da noite escura, ou se estão saindo deste lado da noite escura, por que que isso está acontecendo, se realmente é porque foi tocado pela espiritualidade, ou se realmente é algo que plantou e está colhendo, porque também tem a diferença. Alguém que busca a espiritualidade e é tocado por esta luz e vê as suas sombras e daqui a pouco começa a passar por adversidades, é uma coisa. E aí tem aquela outra situação da onde a pessoa planta, né? Situações que não são muito boas na vida e daí tem a colheita das adversidades. Então são duas questões diferentes. Então vamos trabalhar essas energias hoje com os nossos inscritos. Vamos lá então. Salve, salve todas as egrégoras espirituais, pedindo licença para que tragam as mensagens que os nossos consulentes precisam saber sobre essa situação da sagrada noite escura da alma. O que precisam saber sobre isso? Aqui abrimos a mesa com o Rei de Copas. Essa situação de hoje você pode estar trabalhando dentro de si, pode estar numa dinâmica com outras pessoas, uma outra pessoa ou outras pessoas em grupos mesmo, tá? E também pode estar aqui recebendo uma mensagem que até mesmo não é nem para você, mas alguém que você esteja lidando na dinâmica, seja qual for, tá bom, consulente? E aí você consegue entender um pouco mais esta situação. E daí você vai sempre adaptar ao seu momento, tá bom? Então vamos lá, o que mais? Vamos verificar qual mais mensagem vem para trabalhar esta energia. Salve, 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 todas as egrégoras espirituais. Qual é a mensagem? Vou fazer um corte aqui que estão pedindo, tá, consulente? Vamos continuar embaralhando. Qual é a mensagem que os nossos consulentes precisam saber hoje sobre esta situação? 10 de espadas. O que mais? O enforcado. Realmente não é à toa que estamos aqui trabalhando essa energia. Nunca é, né, consulente? Nunca é. Sempre tem uma utilidade. O que mais? O que mais os nossos consulentes precisam saber? Clarifica então este Rei de Copas para nós, por favor. Tá. O Rei de Copas veio clarificando um Rei de Ouros e um 9 de Paus. Tá. Clarifica então o 10 de Espadas para nós. Vamos lá, vamos verificar esse 10 de espadas, 2 de copas, tá? Essa leitura aqui, pelo que eu tô vendo, vai também ser voltada para a questão de, assim, relacionamentos, tá? E como um todo. Vamos verificar aqui esse arcano do enforcado, 6 de pentáculos, tá? Aqui, a energia que vem trabalhar começa com o Rei de Copas, que é clarificado com o Rei de Pentáculos e um 9 de Paus, que pode sim ter a ver até com questão familiar, sabe, consulente? Algo também que vem sendo trabalhado num nível mais interno da pessoa, tá? Seja você, a pessoa que você está lidando na dinâmica, ou até mesmo um grupo familiar, um grupo de fé, um grupo profissional, porque o Rei de Ouros está na mesa, mas também pode significar aqui a própria espiritualidade também, com os mentores espirituais, né? Também trabalhando em conjunto com você. Quando abrimos os portais da espiritualidade, estamos trabalhando com a nossa egrégora espiritual. Então, nós favorecemos não só o nosso caminho, a nossa vida, mas a egrégora espiritual que estamos atuando e que nos protege, e também os nossos antepassados e ancestrais. E eu vejo aqui também a presença de antepassados, tá? Ajudando você neste momento. Embora às vezes você nem
não tem assim uma consciência disso, talvez isso aqui também seja uma confirmação, tá bom? Que tem essa presença mais espiritual na tua vida, de mentores também te ajudando nesse caminho da espiritualidade. E você pode também, no momento, se encontrar cansado, cansada, porque está realmente passando pelas adversidades, tá bom? Tem situações aqui que estão chegando a um fim, né? Um ciclo bem complicado. Nós temos aqui esse 9 de paus, que significa, né, várias batalhas que já foram vencidas, várias conquistas. É uma pessoa aqui muito guerreira, um espírito de guerreiro, de guerreira, mas que guarda ali um coração muito grande, né? E uma vontade de materializar a própria espiritualidade na vida. É uma construção, consulente, que você traz para realizar, que é baseada no seu coração, na sua espiritualidade e em acordo, né, em equilíbrio com uma materialidade, tá bom? Mas isso tudo é até questão ancestral de antepassados. Você traz um legado de uma ancestralidade. E, inclusive, alguém que tem merecimento por tudo que já passou na vida e tudo que busca na vida, né? Um posicionamento. Mas vejo que um ciclo muito difícil está terminando para você neste momento. O 10 de espadas está na mesa. E, inclusive, pode estar, sim, voltado a relacionamentos, tá? O 2 de copas está na mesa. Está acabando na sua vida um período de relacionamentos que te trouxeram muito sofrimento. E até que você idealizou, né? Muitas vezes você idealizava os relacionamentos. Mas era uma idealização sua, uma projeção sua do que você queria que fosse, muitas vezes. E daí você, quando ia viver a relação, não era tudo aquilo que você esperava. E acabava ficando num estado de sacrificado, né? Tendo que olhar as situações até com outro ponto de vista, e por isso provavelmente também procurou mais e mais a espiritualidade, por conta desses sofrimentos. Você pode ser uma pessoa que se questione por que você não consegue relações mais saudáveis, relações equilibradas para a sua vida. Mas é porque existe algo ancestral de antepassados que tem que ser trabalhado aqui, e essa conexão com a espiritualidade, né? Eu vejo aqui também um 6 de ouro, situações que não foram recíprocas realmente, em desequilíbrios. Uma pessoa aqui que pode sim ter se entregado muito nas relações e sempre recebido migalhas. Não recebia tudo que investia numa relação, seja em energia, seja em tempo, seja até mesmo em recursos, para poder manter, né, algo. Então, aqui, consulente, quando estamos voltados para essa questão da espiritualidade, sobre o que trouxemos para dar início à nossa leitura de hoje, que é essa questão da noite escura da alma, existe uma situação que quando a pessoa é tocada por essa espiritualidade, tá? Existem mentores aqui espirituais trabalhando, antepassados, porque aqui pode ser pessoas encarnadas que te ajudam, né, nessa trajetória, mestres, professores, guias espirituais e tudo mais, lideranças espirituais, pessoas mais sábias que já estão neste caminho, né? Que também gosta muito de você e tem uma afinidade muito grande, mas que às vezes também, dependendo da situação, você pode ficar também numa defensiva, né? Porque gosta também de ter o seu próprio caminho e tem ali uma verdade sua própria, da sua alma, que às vezes pode trazer até mesmo ali uma questão de você querer, às vezes, seguir até por outros caminhos, tá? E isso é induzido também pela sua própria alma, pela sua própria espiritualidade, egrégora espiritual, que é uma egrégora espiritual de guerreiros e guerreiras, de pessoas que trazem histórias de superação, tá? Na vida. Então você é uma pessoa que traz, desde a sua linhagem de antepassados, a pessoa que eu estou me conectando aqui, que vai ressoar com esta mensagem, é uma pessoa que traz um legado de superação familiar e de antepassados, tá? E inclusive uma egrégora espiritual que te ajuda nisso, nessa questão de superação, até mesmo em questões emocionais e materiais. É um equilíbrio que você vem trabalhar aqui, até com uma missão de equilibrar a tua espiritualidade e a tua materialidade, entende? E quando você toca essa espiritualidade, muitas vezes, até mesmo como uma proteção, ou também como ensinamentos, purificações, provações, para que você possa receber as suas bênçãos espirituais, que já estão destinadas,
você tem algumas perdas no caminho, entende? E essas perdas, elas podem ser através de pessoas que te apunhalam pelas costas, de situações que te traem, de relacionamentos que você quebra expectativa, de situações que finalizam. Às vezes você tá ali toda empolgada e tal, e daqui a pouco acaba a situação, entendeu? Não é o que você esperava. É tudo por conta dessa situação que lemos aqui do lado da noite escura da alma. Porque você procurou a espiritualidade. Quando abrimos portais espirituais, é normal às vezes que situações, pessoas e até mesmo modos de pensar, de ver, comportamental mudem na nossa vida. É por conta disso, para trazer esta limpeza e também para tirar as distrações, tirar as falsidades, tirar, né, as ilusões da vida, para que possa o ser humano se conectar de um modo mais genuíno com a sua divindade. Então, se você procura espiritualidade, é normal muitas vezes que algumas pessoas sejam tiradas da sua vida, que a sua rota mude muitas vezes, o caminho, né, ia por ali, daqui a pouco vai ter que ir por ali. Aí daqui a pouco alguém ali faz uma situação, né, que você consegue ver a máscara da pessoa caindo. Aí acontece uma situação que você vê que você não pode muitas vezes, né, ali confiar naquela pessoa que você sempre confiou, entendeu? Que você achava que podia, que era um parceiro, uma parceira, um amigo, uma amiga de fé, camarada e tal. E aí vem uma situação ali que te mostra uma outra versão dessa história, que é a sombra, né? Porque iluminou, entendeu? Então você não via, mas sempre esteve ali. E aí veio algo que você buscou a espiritualidade e iluminou. Quando ilumina, você vê a verdade. E aí você começa a ver a verdade por um novo ângulo, né? Até porque eu vejo aqui a pessoa que estou me conectando tem passado por situações difíceis, situações até mesmo de privações, né? Assim, pessoas que podem estar aprisionadas, né, em relacionamentos que já terminaram, ou está lidando com pessoas nessa dinâmica, como falamos, né? E aí a pessoa não consegue sair daquilo, fica sempre aquele círculo vicioso, né? Ali recebendo migalhas, mas não consegue sair daquela dinâmica. Aí a pessoa também pode estar ali passando por momentos de dificuldade financeira, dificuldade de poder lidar com a sua própria materialidade, embora tenha um legado espiritual completamente de ser feliz tanto no amor quanto na vida espiritual, mas por alguma situação até mesmo que tem que fazer, passar por isso, né, por esta purificação e esta provação, acaba, né, tendo que se colocar nessa situação ou ficando nessa situação de sacrificado, que é realmente olhar a vida por um novo ponto de vista, um ponto de vista mais espiritual, no sentido de olhar as adversidades dessa forma, como lemos aqui primeiramente, como uma dádiva, olhar com gratidão e de saber que isso está acontecendo, as adversidades na vida, as privações, as limitações, por conta de um aprendizado da alma, por conta de um aprendizado até mesmo para purificação e para provação que tem que provar a Deus, porque é só Deus que precisamos provar algo, mas para ninguém. E aí essa provação vem para Deus poder também liberar as bênçãos. Entende, consulente? E aí, para não ficar a pessoa também ali em relacionamentos, como até mesmo mendigando às vezes migalhas, né? Que Deus não se beneficia, ninguém, nenhuma egrégora espiritual vai se beneficiar desta energia. Então, vem essas provações para a pessoa abrir o olho, para a pessoa se despertar e começar a mudar seu comportamento, mudar, né, sua forma de ver, até mesmo por conta de uma evolução da alma, tá bom? Então, se você tem passado por esses momentos mais difíceis, de até mesmo estava numa situação boa, podia estar em relacionamento bom, que você até imaginava que tinha uma estabilidade, e daqui a pouco vem ali um tremor, né? Vem ali uma história e tira tudo do lugar. Mas é por conta que, se você buscou a espiritualidade, de alguma forma, se religar a Deus, de alguma forma, seja a fé que você siga, seja a forma que você procurou isso, né, até uma vela que você acende e você abre um portal, consulente. Uma meditação que você faça, você abre um portal.
Quando você dobra teu joelho no chão para rezar, você abre um portal. E mesmo que você não dobre, que você reze em pé, você abre um portal. Se você deitar para bater cabeça para o seu orixá, para a força da natureza, você abre um portal. Se você faz uma oferenda, você abre um portal. Se você faz qualquer situação voltada à divindade, seja qual a egrégora espiritual que você for trabalhar, você vai abrir esse portal. E quando você vai abrir esse portal, você vai realmente ver algumas situações vão se transformar na sua vida. E esta forma que a espiritualidade trabalha é assim, tocando algumas coisas que você muitas vezes achava que era tudo para você. E daqui a pouco o jogo vira. Daqui a pouco vem aquele negócio e o tempo fecha. E você passa pela noite escura da alma. Porque aí Deus quer provar, né? E quer a tua prova também de que você vai ser fiel a Ele no pouco também. E daí depois Ele te restitui o muito. E enquanto você está passando pela essa noite escura da alma, muitas vezes você não tem também com quem contar, você fica meio que incompreendida, incompreendido, fica às vezes, né, tendo que caminhar ali um pouco mais assim, sozinho, sozinha, não tendo com quem compartilhar esses momentos mais difíceis. E daí as coisas vão mudando naturalmente, porque vai caindo a ficha, né? Daí você vai entendendo por que as coisas estão acontecendo. Então, é muito bom, se você realmente está passando por este momento difícil agora na sua vida, seja um relacionamento que vem ao final, seja uma ideia, um comportamento, uma forma de ser que você vê que não dá mais para levar desta forma, seja uma materialidade que você tinha e daqui a pouco vem algo e a pessoa, né, acaba ali mudando o seu status financeiro, né, tinha uma forma ali de viver, uma quantia que recebia de um emprego, de um trabalho, de uma profissão e daqui a pouco muda isso, a situação já vira, você já não tem mais aqueles recursos mudam, você já não tem como, né, às vezes nem suprir muitas vezes as necessidades básicas e tudo mais e vem o desespero, né, que daí pensa, né, ali, imagine um 10 de espadas, veio ali essa pessoa deitada, caída no chão com várias espadas, vem flecha de tudo quanto é lado, as pessoas apontando você e tudo mais, é por conta de que tudo a divindade quer te mostrar, as pessoas ao seu redor, a profissão que você está, a questão como você consegue a tua materialidade, em quem que você pode confiar, em quem você não pode confiar, sabe? Daí vem toda uma claridade para sua vida. E passando essa aprovação, esta limpeza acontece, uma faxina acontece, né? E aí as situações você começa a olhar por um novo ponto de vista, uma nova percepção nasce na tua vida, mais espiritual, para poder equilibrar o teu espírito com a tua matéria, entende? Que até então você poderia até achar que estava equilibrada, mas nem sempre está, né, consulente? Nem sempre está, porque se tivesse, a gente não estaria aqui vivendo a nossa jornada terrena. Estamos aqui para evoluir a nossa alma, estamos aqui para alcançar uma maior santidade, né? Embora não sejamos santos, mas podemos alcançar estados crísticos, estados búdicos, estados etéricos, estados prânicos. Mas quando você chega nesses estados, você vai no ápice, né? E daí você se banha com esta água da divindade, com esta energia divina. E daí você retorna, né, para a tua realidade ali material. E aí é quando vem muitas vezes e cai nessa tempestade na cabeça, porque é como se viesse para desconstruir mesmo tudo que você construiu, para você ver que às vezes nós não controlamos nada, entende? Nós estamos na mão do divino e quem controla isso é Deus na nossa vida, é a nossa alma que fez contratos de alma para vir aqui, muitas vezes trazer aqui uma jornada terrena para evoluir, né? Então, às vezes, nós estamos num relacionamento que não é de contrato da nossa alma, nós estamos em trabalhos que não é de contrato da nossa alma, nós estamos em amizades que não é de contrato da nossa alma, às vezes até a família que a gente nasce não é do contrato da nossa alma, a gente só chegou naquela família para chegar no mundo. E daí também tem essa questão ali que você acaba vendo, né, muitas situações. Então, consulente,
tudo há que se levar em consideração quando estamos trabalhando com a espiritualidade. Nem tudo são flores, também tem os espinhos, né? E se você consegue enxergar por uma nova perspectiva, você até acaba sendo grato, né, por essas experiências, porque muitas vezes é nessas adversidades que a gente começa a valorizar mais as situações, nós mesmos, a nossa força interna, que às vezes a gente nem sabe que tem, ficar mais na defensiva, sabe assim, para poder ficar mais seletivo, seletiva, quem atraímos, né, para nossa vida, quem continua conosco no nosso caminho, porque às vezes uma relação que você tenha, você pode ter uma máxima prosperidade. E aí você também, por outro lado, daí que já não é a questão da espiritualidade que eu vejo aqui, que também pode ser, tá? Eu vejo aqui que pode ter uma parcela de pessoas que procura espiritualidade, que tem este legado espiritual, tá? E que tem sim esta questão ali de ser tocado pela divindade, estar passando por esses desafios, mas tem também as outras pessoas aqui que eu tô vendo, uma outra parcela, que é menor, mas existe, tá? Digamos uns 10% aqui, que também é colheita. É colheita das escolhas que foi feita, entende? Então, aqui pode também ter sido feita algumas escolhas que você plantou algo e foi colher, né, a situação que foi plantada. Então, pode também ocorrer isso aqui, uma questão que a pessoa, né, se colocou na situação e aí está colhendo frutos amargos. Então, você vai ter que, né, que verificar, embora as duas situações, todas têm a mão do divino de uma forma ou de outra. Todos têm aqui um chamado de alma, né? Porque tem o que foi já buscar a alma e recebeu esta lição, está recebendo este aprendizado, e tem aquela pessoa que foi, né, atrás de relacionamentos, que foi querer se satisfazer, né, ali com prazeres e tudo mais, até mesmo ali pode ser de uma forma genuína que seja, mas acabou aqui, né, não acabou bem a relação, entende? A situação que a pessoa foi buscar. Embora tenha, né, assim, uma proteção, um legado, a espiritualidade, mas pode ser uma pessoa que nem trabalha a espiritualidade e que pode ter aqui, né, se metido em alguma confusão, em alguma perda, em algumas traições. Então, para uma parcela das pessoas, a maioria, é sim uma questão de busca espiritual e passa por esta adversidade por conta, né, até mesmo que a divindade toca a sua vida para que você possa ver de uma outra perspectiva e ver até mesmo que você pode e tem a capacidade, o potencial até mesmo de coisas muito maiores do que você construiu até aqui. Embora você tenha chegado numa máxima estabilidade em algum momento da sua vida, mas teve algo que pode ter te tirado do seu trono, ter te tirado aí de uma zona de conforto, entende? E que te deixou realmente numa defensiva e até mesmo, né, ali para separar, né, o que serve e o que não serve para você, diante de algumas questões que você pode ter sido até traído, apunhalado pelas costas, e em questões de relacionamentos que você confiava muito. Ou pode estar lidando com uma dinâmica, um grupo, né, nessa situação. E pode também com isso tudo ter percebido que estava ganhando menos do que merecia, né? E seja aqui em questões de trabalho profissional e relacionamento amoroso, em familiar, né? Uma pessoa aqui que se sacrificava até para ver os outros bem, ou numa relação, uma pessoa que se sacrificava para ganhar algo que não satisfazia nem você materialmente e nem a sua alma. E aí é o momento, né, que a pessoa pode buscar a espiritualidade e ter essa resposta como algo que finaliza, algo que acaba, algo que é mostrado assim na cara da pessoa e a pessoa só não vê se não quiser. Ou pode ser alguém realmente que busca essa espiritualidade e que acabou aí tendo uma limpeza, uma faxina na vida, sendo tirado aí várias situações, né? Desde emprego, relacionamentos, mudanças de comportamento, mudança de ponto de vista, a mudança de não aceitar mais assim o que a sua alma a sua alma verdadeiramente merece, né? Uma pessoa assim que acabou não aceitando mais as migalhas que os outros queriam oferecer, entende? E por isso acaba também muitas vezes ficando numa defensiva e mais seletiva.
Então, consulente, é isso que eu vejo até aqui, nessa questão de trabalhar esta situação da noite escura da alma. Vamos fazer o encaminhamento com o oráculo das grandes mães. Vamos encaminhar as energias, salve, salve, todas as deusas, todas as mães ancestrais, salve as rainhas, salve todas as egrégoras. Bom, aqui veio, eu vou pegar aqui, caiu virada só, tá? É Kailiat. Sopro a mortalha para ensinar a força da impermanência. É exatamente o que nós falamos agora. Olha essa carta, ela é assustadora, né? Ela é uma senhora, uma idosa que está com uma caveira na mão e tem várias caveiras aqui, né, embaixo, né? É porque aqui, né, é uma carta que ela indica realmente a morte. É a morte, né, da ilusão, é a morte da materialidade que até então se tinha sido adquirida, é a morte de um relacionamento, é a morte de um estado, até mesmo aqui de sacrifício que a pessoa estava se colocando, recebendo migalhas, quando a pessoa tem plena potencialidade de receber tudo de bom do universo, das pessoas, novas pessoas, novos aliados e tudo mais, né? E aí vem essa questão da espiritualidade, da noite escura da alma, tocar para que possa vir esta libertação, né, consulente? Porque iniciamos o texto com a questão da libertação. A divindade faz isso para libertar a pessoa, né? Como falamos, embora a pessoa possa ter atingido o máximo da estabilidade, vir de uma família extremamente estruturada, né? Aqui tem figuras de pais, de avós, de antepassados, de ancestralidade, estando vivos ou não. Aqui tem a presença destes seres na mesa, sabe? Para poder estar ajudando a pessoa neste momento. Então a pessoa traz esse legado já de família. Mas eu vejo que é algo que vem ao fim, consulente. É algo que te pegou, às vezes até mesmo, pode ter te pego de surpresa. Algumas situações que você teve as perdas, né? Mas tudo isso é para também mostrar que nada é permanente. Nada é permanente, nada dura para sempre, nem o que é ruim nem o que é bom, né? Dura para sempre. Então é um momento difícil que você pode estar passando agora, lidando com alguém nesta dinâmica que está passando por este momento difícil. Sim, é um momento difícil, mas é um momento que vai passar. Vai passar e você vai ter um aprendizado disso. Então você tem que saber se é por conta de uma espiritualidade que você buscou e você abriu um portal para que isso acontecesse, tá? Até porque o 9 de paus, ele vem da abertura de um portal. Aqui nós falamos da emanação do espírito. Paus é o fogo do espírito. E aqui nasce de um as de paus, que é a abertura de um portal, tá? Nesse baralho aqui, nesse tarô, é a abertura de um portal. Ela abre através de uma fogueira, né? E com vários utensílios mágicos aqui que ela utiliza na abertura de um portal. Então aqui pode ter sido aberto um portal, tá? Com a espiritualidade e que te trouxe esses ensinamentos, te trouxe essas finalizações. Até mesmo de situações que eram, poderia até ser destinada mais por um tempo, para você viver aquela lição. A lição da própria perda, da própria morte, a lição da própria superação, né, destas perdas, entende? Porque vem de uma, como eu falei, o consulente que eu me conecto aqui, vem de uma questão de uma ancestralidade de superação de guerreiros e guerreiras. E que a missão maior é equilibrar a emoção com a materialidade e com a razão também. E trazer, né, essa questão do espírito materializada, tocando a matéria de alguma forma, tá, consulente? Então, a força aqui que vem da mortalha é para ensinar essa impermanência das coisas, sabe? Para não se apegar também, ficar tão apegado e estagnar o crescimento e a evolução da alma numa zona de conforto, né? Então, aqui a pessoa foi tirada da zona de conforto de alguma forma e pode ter sido pego até desprevenido, né? E agora tá tendo que lidar aqui com algumas situações de apertos, de situações aqui de limitações. E não é fácil, né, consulente? Não é fácil passar por esses momentos da noite escura da alma. Mas é isso que falamos. É alguém que abriu um portal e que está hoje passando aqui pelo final disso, tá? Porque já está
saindo desse final aqui, já está vindo essa transformação para poder superar isso, mas também tem as pessoas que estão colhendo hoje escolhas que fizeram no passado, né? E que agora também estão passando por essas adversidades. Então você tem que ver aonde você vai se encaixar na leitura, tá? Você vai saber. Porque se você realmente abriu algum portal espiritual, é uma limpeza, é uma purificação, é uma aprovação e daqui a pouco vai chegar as bênçãos para você. Agora, se foi por questões até mesmo de atos e comportamentos, tá? Que você está nesta colheita, pode ser até por conta, consulente, de situações que você carrega, de crenças limitantes de antepassados, tá bom? E que estão vindo para serem limpas, serem quebradas, levar para esta mortalha e você carregar somente o que é bom dos seus antepassados e ancestrais. Vamos pegar mais umas cartinhas aqui do Oráculo das Grandes Mães para ir encaminhando estas energias. Aqui vem uma boa transformação agora. Sobre meu refúgio, obterás a proteção e o conforto. É realmente uma deusa da família, né? Aqui fala muito sobre essa questão da família, de antepassados, legados, né? Porque carregamos heranças, né, de antepassados, e pode ser boa e não tão boa, né? E não é só a herança financeira, é herança espiritual também, tá? Tanto é que tem alguns mentores, guias, que nós herdamos, né, de situações de antepassados, tá bom? Mais uma cartinha, só para finalizar, por favor. Das Grandes Mães, salve, salve, suas forças. Mais uma cartinha para finalizarmos esta leitura. E agradecendo desde já todas as egrégoras espirituais presentes. Salve, salve, todos sagrados, salve. Aqui veio Kuan Yin. A paz preenche o seu espírito. É um bálsamo, né, do espírito que vai chegar agora. É a bonança depois daquela grande tempestade, né, consulente? Porque nada dura para sempre, como falamos, nem o bom e nem o ruim. Então eu vejo que uma fase, né, que está passando na sua vida e que está chegando ao fim, um 10 de espadas, algo muito dolorido. E aqui você também já pode ter passado por isso, tá? Ou está passando, ou ainda vai passar. Por isso você está aqui recebendo esta mensagem hoje e você vai lembrar desta leitura, para que você possa trazer essa força do seu espírito, dos seus antepassados, dos seus ancestrais, que você traz uma energia de guerreiro, de guerreira, de superação, mas é algo que foi tirado de você, entendeu? Algo que foi tirado da sua vida e que você pode até neste momento, né, estar se sentindo numa situação de impotência, amarrado, sem poder fazer nada no momento. Mas é por conta que essa espiritualidade está agindo na sua vida, tá? Até mesmo para te mostrar realmente um novo caminho, para te mostrar uma nova forma de ver o mundo, de ser, de agir. Ou seja, porque você abriu um portal espiritual, tá? E está tendo essas provações da noite escura da alma, seja para provação ou para purificação, e para eliminar essa questão da imaginação e da projeção em outras pessoas, para poder se conectar mais genuinamente com Deus, com a sua divindade que você busca. Ou seja, também por outro lado, de colheitas, né? As colheitas das ações, seja desta vida ou de outras vidas. Entende? Porque aqui tem um arcano maior que pode também remeter a outras vidas, né? Situações kármicas também que a pessoa pode estar vivendo, sua e também de antepassados, que pode estar refletindo em você agora, tá? Ou na família inteira, ou, né, ali seja a dinâmica que você esteja lidando, principalmente com questão também de relacionamentos, tá? E eu vejo que vem ao fim essa situação, seja ela qual for, seja ou a questão espiritual que você buscou, ou seja realmente por uma colheita de atitudes e comportamentos karmáticos, tá bom? Eu vejo que vem ao fim, é um fim bem dolorido, é um fim bem sofrido, um 10 de espadas é complicado, um 9 de espadas é quando o guerreiro ali no seu caminho já está cansado, já está cansada, dá uma parada para tomar um fôlego e seguir em frente.
Mas quando vai seguir em frente, se depara com uma grande traição, se depara com uma grande situação, né, apunhalando pelas costas. Então é como se você tivesse se restabelecendo, fosse levantar, vem outro golpe. Aí você cai. Aí você tenta se levantar, vem outro golpe. Aí daqui a pouco amarram tuas mãos. Aí daqui a pouco, sabe? E quando você tá lá no mar e já ouviu falar no caldo? No mar? No mar, tomar um caldo é quando você entra lá, né? Passa a arrebentação e daqui a pouco o mar tá limpo, tá calmo, né? Que é como eu vejo aqui, tudo lindo, caminhando a mil maravilhas. Como é a questão da busca espiritual, tudo lindo, caminhando, né? Abriu o portal, tá andando ali, tudo lindo. Daqui a pouco vem aquela onda gigantesca e quebra na tua cabeça. Aí, quando você vai se levantar dessa onda, você já vê outra onda e quebra de novo na tua cabeça. E aí, quando você tá levantando, vem outra e quebra na tua cabeça. Isso é caldo, né? E aí você vai rolando, rolando e acaba lá lá na beira lá da praia lá. E quem nunca passou por isso quando era criança? Eu já passei, você nunca passou, consulente? Então, é o caldo, né, que falam. E ainda bem que é lá a gente vai parar lá no raso, lá, né, consulente? O pior são aquelas correntezas que vêm embaixo e pegam a pessoa pelo pé e leva lá pro fundo do mar, daí já é outra história. Mas aqui é isso que eu vejo, né? A pessoa tentando se levantar, leva uma punhalada. E ela tenta se levantar, quando ela acha que tá se restabelecendo, ela leva ali outra. E assim foi uma atrás da outra, sabe, consulente? Até o momento que você muda a sua visão, sabe? Ou você muda. É isso que eu vejo aqui. Ou você termina uma situação, ou você termina uma situação. Porque se você não terminar a situação, a própria espiritualidade ela vai fazer por você. E eu vejo que está fazendo realmente, né? E aí é o momento que a pessoa aqui acaba mesmo tendo que ver as coisas tudo por um outro ponto de vista. E essa questão é muito séria, né, consulente? Por isso precisamos sempre estudar, por isso precisamos sempre estar atento, né, aos sinais da espiritualidade, aos portais que abrimos, porque realmente vem os ensinamentos, vem a energia, né? E ninguém tá livre disso. A gente apanha, né, da espiritualidade. Nossa, e é para isso. Daí a gente tem que olhar por esse lado mais da fé, pelo lado mais do aprendizado, pelo lado mais assim da purificação, né? Porque aqui pode ser também questões voltadas até mesmo a doenças, né? Questões assim da pessoa fica até meio perdida mentalmente, né? Então uma pessoa que pode estar até mesmo precisando de terapias, trabalhar o psicológico, trabalhar ali uma questão assim com especialistas mesmo na área, né? Questões de ansiedades, a questão da própria impotência, né? Seja da vontade ali de saber lidar com a sua própria vida, porque foram tantas coisas, né, que a pessoa que eu me conectei aqui passou, que a pessoa pode ter perdido até a fé em si mesmo, de conseguir superar as coisas, mas vejo que tem uma grande potência aqui da própria espiritualidade de antepassados, né, das pessoas que eu estou me conectando. Então tem a grande força para superar qualquer desafio, qualquer obstáculo. Mas tem situações que às vezes elas crescem tanto, as sombras, né, que falamos aqui, elas crescem tanto que às vezes a gente acha que não pode realmente lidar com elas. Tem um documentário que eu também vou deixar na descrição do vídeo, que é muito bom de assistir, é o Efeito Sombra. Você pode ver ele gratuitamente no YouTube mesmo, é só digitar o Efeito Sombra e vai ver esse documentário. Ele é maravilhoso e explica sobre essa questão também do lado sombra, que temos que nos deparar, né, em determinados momentos da nossa vida. E que às vezes a gente renega, né, a gente vai deixando de lado, e daqui a pouco a situação transborda, a situação vem de encontro a nós, né? Por mais que às vezes a gente não queira ver a situação, uma hora ela vai vir. E a divindade, a nossa espiritualidade vai trazer esta sombra à tona, né? Porque está iluminando aquilo. Então, quem busca espiritualidade não tem como fugir desse lado da noite escura da alma. E por outro lado, quem planta determinados comportamentos e determinadas escolhas também não tem como fugir da colheita, né, consulente?
Então é isso. Hoje a nossa conversa sobre o lado da noite escura da alma é essa. Nossa leitura oracular. Eu agradeço a todas as egrégoras espirituais para fecharmos este portal e que todos sigam em paz, porque veio Kuan Yin na mesa fechando nossa leitura de hoje, né, consulente? Kuan Yin é aquela deusa oriental que traz a paz e ela, na verdade, é uma história de uma deusa que ela se faz presente na vida dos seres humanos, até mesmo abriu mão da sua questão de divindade para poder ficar próxima aos humanos, muitas vezes reencarnar mesmo, para poder aliviar a tristeza, para aliviar a dificuldade dos seres humanos, aliviar as perturbações que os seres humanos passam, né? Então, Kuan Yin, ela se mantém, né, viva através das gerações e ela diz que enquanto a história, né, o mito dela, o legado que ela deixa, é que ela não vai sair da proteção dos seres humanos, dos seres, né, como um todo, enquanto ela não vê todos em paz, enquanto ela não vê todos superarem as suas adversidades e as suas perturbações. Então, é isso, independente, né, da situação que esteja passando hoje, os consulentes que se conectam com esta leitura, é algo que é completamente conciliável no sentido de superar, porque tem uma espiritualidade atuando aqui, tá bom? Seja para te trazer ensinamentos, através das provações que você vai conseguir superar, ou seja, através das purificações que você está passando, tá? Através desses desafios que são colocados na sua vida. Então, consulente, esta é a leitura de hoje. Eu espero que você tenha gostado. É sempre bom, né, saber que você está aqui vendo este vídeo. Eu agradeço sempre pela interação de vocês no canal, pelas inscrições, pelos likes. Eu agradeço sempre também pelos comentários e agradeço sempre pela sua vida. E se realmente você se conectou com esta leitura e está passando por este momento difícil na vida, saiba que ele vai passar. E que isso está vindo para que você possa ver a sua vida por uma nova perspectiva, por um novo ponto de vista e não aceitar mais as migalhas que lhe oferecem, porque você é uma pessoa consulente que tem uma potencialidade de conseguir o máximo de tudo na sua vida, seja em relacionamentos, seja em questões profissionais, seja em familiar, seja na sua própria espiritualidade. Existem mentores poderosos te ajudando agora neste momento e antepassados que se beneficiam da sua evolução espiritual também e que estão aqui do seu lado para que você possa vencer e superar qualquer momento difícil. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima!